Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Caríssimo irmão, caríssima irmã, os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, contam com pequenas diferenças este episódio, o que significa o quanto foi importante esse acontecimento. Jesus faz, como fazemos hoje, uma pesquisa de opinião a respeito do que as pessoas espalham a seu próprio respeito. Nosso Senhor quer saber a opinião das pessoas, mas Ele faz uma pergunta fundamental: e vós quem dizeis que eu sou? Pergunta esta que vai repercutindo no correr dos séculos e chega até você e até a mim, quando o Senhor faz a pergunta: mas para você, quem sou eu? Pedro, muito primário nas suas reações, adianta-se, dá a resposta e depois Jesus começa, primeiro fez um elogio, o texto de São Mateus é muito explícito nisso aqui, coloca o elogio que Jesus faz a respeito de Pedro, mas Nosso Senhor começa a abrir o coração e falar das coisas que deveriam acontecer. O resultado é que Pedro se escandaliza, se assusta. E ali é importante que ele e os outros discípulos, e nós também, aprendamos que o Senhor passa pelo sofrimento, pela morte para ressuscitar, justamente para resgatar aqueles que estão mortos. E quando a morte pensa que está matando Jesus, ela é que morre. E a vitória sobre a morte acontece justamente com essa descida de Jesus ao mistério do sofrimento. O que significa que todo o mistério de sofrimento, de dor, de morte que possamos experimentar, pode ser como que visitado pelo Senhor. Se nós deixamos a fé que temos em Jesus sobressair, nós também experimentaremos a visita que Ele faz a todo o mistério de eventual sofrimento que possa existir na nossa vida e que desemboca sempre na graça da ressurreição. Renovemos a nossa fé, não nos escandalizemos com as palavras fortes de Jesus, deixemos que Ele nos forme e nos dê a sua graça. É palavra de vida eterna.